Oi pessoas, este é um vídeo para apresentar a vocês o calendário lunisolar usado pelos babilônios, bem como também pelos judeus. O conhecimento deste calendário é muito importante para compreendermos a cronologia da Torre de Vigia. Nós sabemos que o nosso calendário atual ele é solar, ele é equivalente ao tempo em que a Terra demora para contornar o Sol, e esse tempo é de 365 dias, 5 horas e alguns minutos. O calendário lunar, que era usado pelos povos antigos, ele era de 12 luas novas, e de uma lua nova a outra lua nova, e assim sucessivamente. É que, quando se contava 2 luas novas, teria-se um ano lunar. O inconveniente de se usar o calendário lunar, ou o ano lunar, é que ele é cerca de 11 dias menor que o ano solar. Sabemos que de uma lua nova a outra lua nova são cerca de 29 dias. Então, quando se multiplica 29 dias por 12, que é equivalente a 12 luas novas, né, nós temos 354 dias. Portanto, 354 dias, que é equivalente ao ano lunar, é cerca de 11 dias menor que o ano solar. Portanto, essa diferença de 11 dias do calendário solar para o ano lunar, para o calendário lunar, é que tornava inconveniente usar apenas o calendário lunar para seguir ou para se basear ou para dividir o ano. Aqui está representado em uma imagem o calendário lunar de 12 meses, né? E acima o calendário solar, que vai de primavera a primavera e que é de 365 dias, 5 horas e alguns minutos. A imagem aqui referente aos 12 meses do ano lunar, ela está sendo representada de propósito um pouquinho menor que o ano solar. Digamos que aqui atrás, no primeiro mês, nós temos essa barra. Essa barra vermelha representa o 14 de Nisan para o calendário dos judeus. Os judeus tinham por costume celebrar a Páscoa no dia 14 de Nisan. Esse 14 de Nisan jamais devia começar antes da primavera, antes do começo da primavera. Aqui eu vou representar um segundo ano. Vamos colocar aqui. Esse segundo ano, ele precisa começar imediatamente após o final do ano anterior. Deixa eu ampliar aqui. Portanto, nessa imagem aqui, o 14 de Nisan desse segundo ano, ele começa ainda dentro da primavera e conforme é o costume, conforme é o hábito dos judeus. Agora, será que no ano seguinte isso ainda vai acontecer? Observe aqui. Imediatamente, se o ano seguinte, o calendário lunar seguinte, começar imediatamente após o 12º mês, nós podemos observar que o 14 de Nisan ele ocorre antes da primavera. E isso é inaceitável para os judeus. O dia 14 de Nisan jamais devia começar antes da primavera. Portanto, neste caso, os judeus eles não seguiam, após o fim do 12º mês, eles não seguiam com o calendário, com o acréscimo do mês de Nisan logo em seguida. Eles acrescentavam um 13º mês, equivalente de duração igual ao mês anterior, chamado Adar, ou, de acordo com o calendário de Babilônia, Adaru. É isso que irei fazer aqui. Aqui temos um 12º mês para ser acrescentado logo após o
calendário o último mês do ano anterior. Isso era um calendário, era o mês de Adar, de acordo com os judeus, ou o mês de Adaru, de acordo com o calendário de Babilônia, que eu vou apresentar logo a seguir. Observe o que acontece. Acrescentando esse 12º mês aqui, o 13º mês, ele acaba adiantando em cerca de 29 dias o calendário de Nisan. Agora nós podemos sim acrescentar o calendário de Nisan de 12 meses. E aqui nós temos aqui, ó, o calendário de Nisan de 12 meses. E esse 13º mês obriga ou força a que o 14 de Nisan ocorra depois do início da primavera. E isso ocorre sucessivamente. Aqui, novamente, este é o capítulo 4 do meu livro sobre cronologia. Ele representa as Páscoas da Torre de Vigia. Aqui nós temos as Páscoas da Torre de Vigia, que ocorreu num período de 28 anos, de 1974 a 2011. E está sinalizado aqui o acréscimo em amarelo, usando em que houve o acréscimo do 13º mês, de modo a impedir que a Páscoa ocorresse antes da primavera. Em 1974, a Páscoa da Torre de Vigia ocorreu no dia 7 de abril. Em 1975, em 27 de março. Em 1976, em 14 de abril. Observe que houve um avanço. De 1974 para 75 houve um recuo de cerca de 11 dias, mas já no ano 76 houve um avanço. A Páscoa avançou para 14 de abril. Em 1977 ocorre novamente o recuo, passa para 3 de abril. Em 1978 para 23 de março. Em 1979 ocorre um avanço, a Páscoa passa para 11 de abril. Aqui vejamos aqui de forma mais detalhada esses números que acabei de mostrar. A Páscoa de 1964 ocorreu em 7 de abril, em 75 e 27 de março, e era esperado que a Páscoa de 1976 fosse realizada em 16 de março. Ocorre que 16 de março, que é 11 dias mais cedo que 27 de março de 75, 16 de março ele ocorre antes do início da primavera, que se dá em 20 de março. Portanto, aqui é inaceitável. Em razão disso, acrescenta-se um mês lunar ao dia, visto que a Páscoa aqui era esperada para o 16 de março, então o começo desse mês de Nisan teria ocorrido por volta do dia 2 de março. Então, se acrescentasse o mês de Nisan a 2 de março, a Páscoa ocorreria em 16 de março. Isso é inaceitável. Portanto, em 2 de Nisan, quando termina o ano lunar anterior, acrescenta-se um 13º mês de 29 dias. Isso faz com que o dia 1º de Nisan desse ano vá começar por volta do dia 31 de março. E aí sim, o 14 de Nisan ocorre elevado para depois da primavera. Neste caso aqui ele ocorre dia 14 de abril. E isso é a importância de se acrescentar o 13º mês, de modo a impedir que a Páscoa ocorra antes do início da primavera, que é de 20 de março. No ano seguinte ocorre a mesma coisa. A Páscoa começa a recuar para 3 de abril, depois no ano seguinte para 23 de março, e em 1979 a Páscoa era prevista para o dia 12 de março. Isso é inaceitável porque a primavera é de 20 de março e a Páscoa jamais pode ocorrer antes do dia 20 de março. Portanto, esse mês teria ocorrido por volta, ou seja, se acrescentasse ao ano anterior o mês de Nisan, como é normal, esse mês de Nisan começaria por volta do dia 27 de fevereiro. Então, em vez de acrescentar um mês de Nisan, acrescenta-se um 13º mês lunar de 29 dias. Isso faz com que
esse 13º mês leve o primeiro de Nisan para por volta do dia 28 de março. E, portanto, o mês de Nisan, o 14 de Nisan, é levado para 14 de abril, ocorrendo, portanto, depois da primavera. Essa é uma regra que os judeus seguiam e que é importante para o nosso estudo da cronologia da Torre de Vigia, como vamos ver logo adiante. Aqui eu estou mostrando para vocês um conversor de datas que eu apresentei no meu vídeo anterior. E ele faz a correspondência entre as datas do calendário babilônico com as datas do calendário juliano. Até aqui, até os meus comentários anteriores foram referentes ao calendário dos judeus, mas que segue mais ou menos os mesmos princípios do calendário de Babilônia. Aqui tem uma data, eu vou escolher aqui uma data aleatória, vou colocar aqui 410 antes da Era Comum. Aqui, ó, o mês de Nisanu, 6 de Nisan. Eu vou acrescentar aqui, eu vou recuar aqui para o ano anterior, 29 de Adaru. A gente observa que referente ao calendário de Babilônia, 29 de Adaru é o ano, é o último mês, ou 12º mês do ano do calendário de Babilônia. Acrescentando-se mais um dia, chega-se a 1º de Nisan, que é o calendário, que é o primeiro mês do calendário de Babilônia. Vamos acrescentar um ano, adiantar um ano. Nós chegamos aqui, observe que 409, ano astronômico 409 ou 410 astronômico, foi necessário acrescentar o 12º mês, o 13º mês de Adaru para adiantar em um mês lunar o ano lunisolar para os babilônicos. Aqui, ó, Adaru 2, Adaru 2, ou seja, 12º B. No ano seguinte, vou acrescentar aqui mais um ano. Nós temos aqui o mês de Adaru, mas aqui já não acrescenta-se, nós já não vamos ver o acréscimo do 13º mês. Ele vai passar, ó, do dia 29 de Adaru, 12º mês, para o dia 1º de Nisan, de 409, antes da Era Comum, calendário juliano. Adiantando mais um ano, ou seja, nós chegamos a, vamos ver se temos aqui o acréscimo do 12º mês. Portanto, em 408 nós não temos o acréscimo do 12º mês. Ele passa de Adaru, ou seja, do 12º mês, para o 1º de Nisan. Acrescentando mais um ano, o ano seguinte, nós temos aqui 11 de Adaru. Vamos recuar aqui para ver se houve o acréscimo do 13º mês. Portanto, aliás, deixa eu ver aqui, adiantar aqui 10 dias. Portanto, no ano seguinte também não ocorreu o acréscimo do 13º mês. Passou-se de 407 anos Era Comum, calendário juliano, passou-se de 12º mês de Adaru para o 1º de Nisan. Acrescentando mais um ano, no ano seguinte, vamos verificar aqui, recuando. Também não houve o acréscimo do 13º mês, passou de 29 de Adaru para 1º de Nisan, mas vamos adiante, acrescentando mais um ano, e aí sim nós temos o 13º mês de Adaru, que é acrescentado logo após o 12º mês que é Adaru. Porque nós temos 28 de Adaru, acrescenta-se um dia, temos 29 de Adaru, e acrescenta-se mais um dia. Em vez de irmos para o dia 1º de Nisan, avançamos novamente, ou seja, é repetido o 12º mês, ele é acrescentado como sendo um 13º mês, ou seja,
a dar o 2 para poder. Então, assim como os judeus fazia também os babilônios, eles tinham o seu 13º mês para alinhar o ano lunar com o ano solar. Então, nos próximos vídeos nós vamos observar que a torre de vigia ela tem esse conhecimento de que o 13º mês ele é acrescentado a cada 2 ou 3 anos e com o objetivo de alinhar o ano solar com o calendário lunar. Mas esse acréscimo ele segue algumas regras. Jamais, por exemplo, o 13º mês é acrescentado de forma desnecessária, né, para colocar a Páscoa, o início da primavera, lá para o mês de maio, ou para depois do dia 17 de abril. A Páscoa da Torre de Vigia, o mais tardar que ocorreu foi 17 de abril, pelo menos nesse intervalo de 28 anos. E a Torre de Vigia sabe que o 13º mês, pelo menos depois por volta de 400 depois de Cristo, ele segue uma regra. Ele é acrescentado no ciclo de 19 anos. Ele é acrescentado no 13º ano, 16º, 18º, 11º, 14º, 17º e 19º ano. Ele jamais ocorre 2 acréscimos do terceiro mês em 2 anos seguidos. Isso não ocorre no calendário lunisolar agora, desde 400 depois de Cristo, quando houve a determinação desse ciclo de 19 anos, bem como também nunca ocorreu no calendário de Babilônia, como pode ser verificado aqui neste conversor de datas. De 1976 até 626 antes da Era Comum, de 76 Era Comum até 626 antes da Era Comum, nunca ocorreu de 13º mês, ou o 13º mês ser acrescentado em 2 anos seguintes. Mas nós vamos observar nos vídeos adiante que a Torre de Vigia ela vai burlar essa regra, ela vai desconsiderar essa regra com o fim de defender a sua cronologia. Por isso, eu espero que você veja esse vídeo até compreender como funciona o acréscimo do 13º mês. Se ficar alguma dúvida, se alguma coisa não ficou bem esclarecida, pode fazer algum questionamento nos comentários deste vídeo, que eu farei questão de explicar melhor. Pois bem, este era o vídeo que eu queria apresentar para vocês e muito obrigado.